sou o João. Oi, eu sou a Luana. E estas são 5 vezes em que as regras não foram cumpridas neste podcast. E são exceções, Luana. Porque nós cumprimos as regras ao pé da letra. Falando sério? Nem sempre, aparentemente. Pode começar. Eu já vou começar com o mais famoso. Tá todo mundo esperando aqui por esse momento. Sim, James Baldwin não é de Sagitário, né? A gente já falou sobre isso. Coloquei ele em autores sagitarianos. Ele não é de Sagitário, ele é leonino. Não sei de onde tirei essa informação, mas eu queria dizer, em minha defesa, que isso foi uma grande ode, uma homenagem ao James Baldwin, porque ele deveria ser de Sagitário e não desse signo chatíssimo que é Leão, entendeu? Então eu tô defendendo o Baldwin. Você não sabe daquilo que está falando. Imperdoável, que abalou as estruturas astrológicas deste país, matou a nova disciplina que a gente estava criando, que era a leitura, análise crítica literária astrológica, e ela já foi destruída na sua origem. Talvez tenha sido de propósito. Será que foi um erro mesmo? Fica aí o questionamento. Isso é falsa! Falsa! Ele também estava na minha lista, Luana. Em qual posição, João? Ele era o meu segundo lugar. Então aconteceu algo mais grave, na sua opinião. Aconteceu. Tá bom. Mas eu vou devolver para você, então. Eu vou colocar aqui, gente, o que mais me incomoda neste podcast. Isso me tira o sono, é um grande pesadelo na minha vida, que é o fato dos episódios estarem fora de ordem no Spotify. Não sei se vocês já notaram, mas a gente postou na ordem, né, João? A gente tentou, só que o Spotify às vezes dá uma bugada e aí ele tira da ordem e não importa o que a gente faça, eles continuam fora da ordem. Então começa pelo 1, aí depois vai pro 6, aí volta pro 3, aí vai pro 7, pro 4... E é isso, gente. Aconteceu essa grande tragédia na vida desse podcast. Mas isso não é culpa nossa, que fica aqui registrado, é uma falha do sistema. Somos vítimas, Luana. Retiro o que eu disse, peço escusas. Em quarto lugar, Luana, aproveitando esse gancho de falhas que não são culpas nossas, eu coloquei os atrasos de postagem. Que a gente aqui fica o quê? Refém das intempéries da natureza. É uma vida muito difícil viver num país como o Brasil, gente, porque a gente vai gravar, aí é chuva torrencial, aí fica sem luz, aí não tem internet, aí vai postar no dia, também não tem luz, também não tem internet. Fora a saúde, né, Luana? Que ano passado, este ano não podemos reclamar, estamos aqui. Agora já me perdi na conta. É a quarta gravação do ano, porque tem hora que a gente grava 2 episódios na sequência. E ainda saudáveis. E até agora, saúde de ferro. Mas notem que ainda é 16 de fevereiro. Muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Pra mim já é um recorde. 4 gravações seguidas, sem uma tosse. Você gripa, né, viado? Gripo, direto. Mas nós tivemos essas pequenas... Não foi muito não, também. Sem dramas, ninguém vai morrer por conta disso. Mas um outro atraso e uma semana que eu não lembro exatamente porquê, mas que a gente pulou a publicação. Mas eu acho que foi um combo, assim. Alguém estava doente para gravar e a gente já gravou meio em cima da hora. E quando foi postar, um estava sem luz, o outro estava sem energia elétrica e foi sem internet. E aí a gente pulou uma semana. Mas estamos aqui, né, Luana? Sobrevivendo. É difícil gravar no apocalipse. É. Quase saiu uma apocalipse. Cara, igual a Ivete. Vamos macetar o... Acopalipse. Não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. E aí, Luana, mais desobediências às regras. Uma outra que agora é jogo de 7 erros aqui. Quero saber quem é que percebeu que é a numeração errada no card de 100 anos de solidão. Eu não tinha percebido. Porque o que acontece? Eu e o João, a gente estava disruptivo no final do ano passado. E aí a gente resolveu gravar os 100 anos antes do episódio anterior. Essa frase ficou muito confusa, né? A gente tinha que gravar o episódio de melhores e depois o de 100 anos, a gente gravou o de 100 anos e depois o de melhores. Só que o de melhores, a gente dividiu em 2. Nem tô até confuso.
confundida. Era o episódio 38 e 39, só que eu já tinha editado o episódio 100 anos como 39, e aí ficou errada a numeração, e eu só aceitei isso como um fato da vida, porque senão eu ia ter que editar todo episódio de novo para colocar a numeração correta. Então aceitei, é um erro, o episódio saiu como 39, mas na verdade é o 40. Deu para entender? Fez sentido? Teoricamente sim e teoricamente não. O que me leva à minha outra colocação, a minha terceira, a minha leve roubada, né? Sobre Montanha Mágica. Que você terminou de ler. Nem era isso, esse era o meu outro. Vou fazer 2 então aqui. Porque eu roubei 2 vezes na Montanha Mágica. Primeiro porque a minha melhor leitura de 2024 foi concluída em 2025. E não satisfeito com essa clara brecha que eu encontrei aqui na legislação do podcast, eu ainda falei 1h30 sobre o livro, o que nos obrigou a ter um episódio extra. E aí ferrou com a numeração de 100 anos de solidão. Sim. Acabei de perceber que a culpa não foi minha, foi sua. Porque os números, eles não lidam bem com o improviso, parece. Não, parece que não. E talvez gravar fora de ordem também não funcione pra gente, João. Muitas coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Então eu deixo aqui 2 regras descumpridas com a Montanha Mágica. Assim não vai dar pra assinar tua carteira. Meu segundo lugar é um erro, jogo de 7 erros aqui, hein? Mas esse me incomoda profundamente. Eu, queria dizer também pra vocês que quando eu faço o card dos episódios, geralmente é logo depois que eu edito. E aí eu já tô muito cansada, muito irritada, muito sem paciência. Então, Deus no comando. Nossa, trabalhando por amor. Podcaster por amor, João. Ela adora fazer o podcast. É super tranquilo pra ela. Eu já tô na força do ódio. Mas, gente, vocês ficariam surpresos em como a força do ódio me movimenta. Quase tudo que eu faço na vida é através da força do ódio. Eu acho muito construtiva. E aí, eu escrevi Raquel de Queiroz errado. Tá lá. Se vocês forem ver, o card é Raquel e não Rachel, que é o correto, né? E eu só reparei isso dias depois. Mas como que tá? Raquel. Com quê? Com quê? João indo conferir. João sem acreditar. Um podcast de livros. A gente já recebeu um comentário assim. Você lembra? Lembro. Eu não lembro em que foi que saiu uma legenda, né? Que trocou a ortografia de uma palavra e alguém comentou assim no Instagram. Um podcast de livros errando a ortografia. Sessão. Escrevendo sessão errado. Foi isso. Era sessão, é. Um podcast. Só falta falar um podcast que se diz de livros, cometendo esse erro crasso. Se liga, caralho. Eu escrevi Raquel de Queiroz errado. Só queria dizer isso. Eram 2h. Então foi Raquel mesmo. E essa senhora também não merece tanto assim o meu respeito. Eu tô aqui, realmente, eu vou ter que criar um novo departamento aqui no podcast, que é o de revisão dos cards. Antes deles serem aprovados, porque aparentemente está passando muita coisa no artístico que o pessoal da produção não estava sabendo. Mas eu não sei se alguém já tinha notado, porque ninguém nunca mandou um comentário corrigindo. João, por exemplo, não tinha notado. A maioria das coisas que eu faço errado, eu não conto pro João, gente. Eu tô brigando aqui com o meu olho, gente, porque caiu um cabelo no meu olho, tá? Não, juro que não é sono, apesar de eu estar aqui num domingo de manhã, poderia ser. Eu achei que o João tava chorando. Não, Raquel de Queiroz, não, qualquer coisa menos isso. Eu lembro de certa feita, Luana, é uma ortografia que eu me lembro muito, porque quando eu era um jovenzinho ainda, mancebo, imberbe, no meu ensino médio, minha professora de literatura, que é um ser humano incrível, foi maravilhosa, ela pedia muito pra gente ler, sabe, assim, trechos do livro didático, aí ela ia explicando e tal, então ela pedia pra cada um ler. Aí minha colega foi ler a parte da Raquel de Queiroz, e minha colega leu Rachel de Queiroz, foi uma autora, ao que minha professora fez assim, Raquel, querida, Raquel. No nosso caso aqui é o contrário, né?
A Rachel, Luana, Rachel. De novo, gata, deu esse mole. Peço desculpas para essa digníssima senhora. Por que não dá pra trocar o card, Luana? Porque aí o Spotify vai bugar e vai deixar o episódio fora de ordem. Eu prefiro que esteja Raquel errado do que mais um episódio fora da ordem, gente. Porque aí ele vai entender, quando a gente editar o título, que este é o último episódio postado, entendeu? E não um episódio que já foi postado há 3 meses atrás, sei lá. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Assim como eu tive que aprender a lidar com isso, agora eu tô jogando isso pra vocês, né? Pro virgianismo de vocês também ter gastura. Eu vou até pegar aqui, aproveitando esse momento de meia-culpa, porque, Luana, eu também erro. Você acredita? Não acredita, João? Pode parecer que não, mas eu também cometo deslizes e eu fui corrigido muito educadamente por uma ouvinte, tô pegando aqui a referência, no episódio do Thomas Mann, porque eu caí numa conceituação histórica indevida, veja você, Luana. Chocada que o homem branco brasileiro também erra, João. Pouco, tá? Mas erra. Mas ele se perdoa. Vou falar o nome do usuário. Lulamblete, que fez uma correção, porque parece que no episódio eu falo que a República de Weimar na Alemanha ficou conhecida como Segundo Reich, e não foi, aparentemente, viu, Luana? Você é professor de literatura, não de história. E parece que não só não foi, como é, assim, um absurdo eu ter falado isso. Depois, quando eu fui procurar, que ela obrigado, viu? Tô te chamando de Lulamblete porque eu não tenho acesso aqui ao nome, aparece no Spotify só o nome de usuário. Mas muito educadamente ela pontuou, explicou, e aí eu fui procurar depois e parece que assim, ela foi mais educada do que ela deveria, inclusive. Parece que eu falei uma coisa assim, sabe? Abominável. Quando Dom João VI proclamou a República no Brasil, parece que foi um negócio assim, sabe? E ela bem educada falou, não, só, né, uma correçãozinha, então obrigado pela correção, e fica aí o registro. Para você, historiador, que me ouviu falando isso, sim, eu fui avisado. Você é historiador que fez... Que sentiu uma pontada do lado esquerdo do peito. Por que você está chorando? Porque eu sou muito burra. Gente, sempre que vocês quiserem corrigir a gente, fiquem à vontade, tá? Principalmente o João. Ortografia, parece que tem passado muito. E um podcast de livros. De livros. Escrevendo a sessão errado. Eu não sei, eu me perdi aqui. Quem é o primeiro lugar? Agora é o último. Sou eu ou é você? Eu acho que é você agora. Em primeiro lugar, eu coloquei a postagem deste episódio de hoje. Sim, é a mesma que a minha. De Capricórnio, porque estamos o quê? Na regência do signo de Aquário, quase peixes. Estamos gravando no final da regência de Aquário, mas você nos ouvirá na regência de Peixes, sobre Capricórnio. Quase, tá pertinho ali. Errou feio, errou rude. Tudo isso, esse ranking, é um grande pedido de desculpas para vocês capricornianos que prezam tanto pelas leis, pelas regras, e como prêmio foram contemplados com essa grande pataquada deste episódio sair. Já basta a gente ter colocado Capricórnio por último, né? Então, assim, já ficou como último signo. Ah, era outra pataquada, esqueci. Outra pataquada imperdoável de signo. Signo, claramente, não foi uma boa pauta pra gente, Luana. Que a gente começou a publicação com Aquário. Foi com Aquário, né? Aquário. Que a gente começou. E vale dar um contexto histórico aqui, né? Que foi o seguinte, quando a gente começou este podcast, João falava muito de autores virginianos, exaltando o próprio signo. E aí uma ouvinte premium nossa, a Evelyn, falou assim, vocês deveriam fazer um episódio só sobre o signo de Capricórnio, que é o meu. Já que o João só sabe falar do signo dele, façam um sobre o meu. A gente pensou, nossa, que boa ideia, vamos fazer de todos os signos e deixar Capricórnio para o fim. Mas a minha sugestão é porque a gente começou no mês de Aquário, então a gente gravou Aquário primeiro. Mas a minha sugestão era esperar 2 meses para começar o ciclo. Você nunca deu essa sugestão, João? Eu sempre dei, sabe por quê? Porque isso tem a ver com eu já vou puxar para a gente discutir um pouquinho Capricórnio. Eu me sinto pessoalmente ofendido, porque apesar de eu ser virginiano, eu tenho muita coisa em Capricórnio no meu mapa astral. Eu tenho
Eu sou um tijolo, já comentei isso com você, sou um grande bloco de pedra andando por aí, que meu mapa é Virgem e Capricórnio. É só isso que eu tenho para oferecer para o mundo. Regras e obsessões. É isso, vivo disso. E o que acontece? Uma das características de Capricórnio, Luana está aqui, ela vai dar o testemunho dela. Isso eu reparei, eu demorei a entender isso na minha vida. Capricórnio é um signo de tempo lento. Capricórnio trabalha sempre em longo prazo. Então, para mim, assim, a gente pode esperar 2 meses. Gente, 2 meses para mim é 10 minutos, entendeu? É assim, é rapidinho. E por que eu falei que Luana vai saber disso? Porque várias vezes eu falo assim, Luana, vou fazer isso para o nosso podcast. Faço essa semana. E eu faço dali a 3 meses, gente. E na minha cabeça, assim, nossa, agora ela vai ficar super feliz, porque eu super adiantei E aí eu respondo, vai sim, João, vai fazer sim, essa semana. Várias vezes ela nem lembrava mais, ela já tinha até falado, isso aqui foi fogo de palha. Aí eu falo, olha o que eu fiz, lembra? Que eu prometi, todo feliz, lembra que eu falei que ia fazer? Olha só, eu fiz. Tarda, mas não falha. Esse é o resumo do signo de Capricórnio, é isso? E eu fico assustadíssimo na minha cabeça, porque Capricórnio é o velho, né? Capricórnio é o idoso do zodíaco. Eu fico assustadíssimo com a rapidez das pessoas. Assim, tudo na vida, eu fico muito chocado. As minhas decisões, elas são muito lentas, elas são muito demoradas. As mudanças na minha vida, elas ocorrem assim, sempre em longo prazo. Eu tô sempre, sabe, girando numa outra dinâmica, assim. Então as pessoas me contam, em 2 meses eu encontro amigos, o que você fez nesses 2 meses? Eu falo, eu trabalhei, continuei minha vida. O que pode mudar em 2 meses na vida de uma pessoa? Qual a opção que a gente tem? Nada, né? E aí a pessoa me conta, não, eu mudei de emprego, eu separei, já tô namorando de novo. Eu falo, mas em 2 meses tem que olhar isso no médico, não é normal, isso é ansiedade. Não é possível que você tenha resetado a sua vida assim em tão pouco tempo. E eu percebi que é uma coisa minha. Aparentemente o mundo não é assim, né? O mundo é um lugar mais rápido. 2 meses acontecem muitas coisas. E é pior, né? Porque aí eu tô ficando velho. Então, assim, o Capricórnio tem sido potencializado por vários fatores. E aí eu tô reagindo cada vez mais com mais lentidão ainda, sabe? Como se coubesse a mim preservar uma dinâmica ancestral do tempo nas relações humanas, assim. Claramente as pessoas hoje em dia elas não ligam para nada. Elas são superficiais. E aí eu tenho que ficar aqui, fincando o pé e falando, não é assim não. É devagar, é com calma, é no tempo da natureza que as coisas vão acontecer. Você precisa fazer muita terapia. Você precisa. Capricórnio é um signo muito malquisto no zodíaco e eu acho muito injusto. Admiro muito os meus amigos capricornianos. É um signo muito estável, é um signo que você sabe, porque ele não muda. Você encontra com ele daqui. Ele é incapaz de mudar. É um espetáculo, você encontra. Ele é muito confiável, ele é muito fiel, porque ele é um bloco realmente ele fincado na terra de 1000 cairão à minha direita, 1000 à minha esquerda e eu permanecerei aqui, Eu acho uma delícia. Ai, que delícia! Mas é isso, gente. Estamos aqui para pagar esta dívida histórica e finalmente fazer o episódio sobre Capricórnio. Então, trouxemos aqui 4 autores do signo de Capricórnio, livros que a gente gosta desses autores, e semana que vem vai ter um autor de Capricórnio que a gente vai falar em comum, que é o grande autor de Capricórnio. Assim, eu acho bem fácil das pessoas adivinharem qual é. É brasileiro, vou dar essa dica, e é Capricórnio, assim. E é desses que comprovam a existência da astrologia, que mostram que a astrologia é uma ciência exata, né? É a mesma coisa de falar que o Collor é de Leão, por exemplo. Nossa, João, que exemplo foi esse? Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Poderia ter falado do Baldwin e falou do Collor. Você olha pro Collor e você fala, só pode ser leonino. Vocês já viram as falas do Collor na Câmara de Deputados? É uma pataquada. Tem uma que eu amo, que ele fala assim, eu não vou ficar aqui me deblaterando com parlapatões. Então... Amo a retórica. Peço desculpas para todos os leoninos, né, por essa comparação do nada, descabida do João. Mas, vou fazer então meia culpa. Sabe quem é leonino também?
A Madonna. Muitas referências literárias aqui hoje. O Borges virginiano, pra mim, típico. E o que a gente vai falar semana que vem também, pra mim, é a encarnação do signo de Capricórnio. Mas só a semana que vem. Antes, vamos para as nossas 4 indicações, então. Muita gente boa. Muita gente boa, e eu não escolhi 2 capricornianos típicos, não. Você escolheu, Luana? Não sou capaz de fazer essa avaliação. Tem um que eu não sou capaz também. Você quer começar, João? Eu vou até conferir a data de nascimento, gente. Imagina. Deixa eu ver. Ah, agora ninguém mais confia em mim. Ai, agora eu fiquei... Não, eu não tô confiando em mim. Posso começar, então? Então vai. Eu trouxe para vocês um livro chamado As Vira-Latas, de uma autora chilena chamada Arelis Uribe. Ele foi publicado originalmente em 2016 e aqui no Brasil saiu pela Bazar do Tempo, com tradução da Silvia Maximini Félix. E aqui, gente, é um livro de contos, é o livro de estreia dessa autora. São 8 histórias curtas que trazem narração em primeira pessoa e narração de mulheres, geralmente mulheres mais jovens. E de recortes, de temáticas, a gente pode falar aqui sobre desigualdade, né? É um livro que vai falar muito sobre desigualdade social, o Chile sendo um país profundamente desigual. Então, a gente tem uma elite branca e muita pobreza nas periferias, nas comunidades indígenas. Então, o livro vai falar sobre isso. Dá para fazer também um recorte de gênero aqui. Então, são sempre histórias de mulheres e mulheres um pouco marginais. A própria autora, né, a Arelis Uribe, ela é uma mulher lésbica. Inclusive, na Flip, ela tem uma fala maravilhosa. Ela veio para a Flip do ano passado, e aí, quando ela vai falar sobre a orientação sexual dela, ela fala, eu não sei muito bem o que eu sou ainda. Eu posso ser lésbica, talvez eu seja pan. O que eu sei é que eu não sou heterossexual, isso não. Foi quase assim, essa vergonha eu não dou para os meus pais. Então, alguns contos também vão falar sobre essa descoberta da sexualidade, né, trazendo mulheres de sexualidades diversas. E um último ponto aqui, tem também um recorte geracional interessante, porque são pessoas, né, mulheres nascidas nos anos 80, 90, e que vão lidar com a internet pela primeira vez no mundo, crescer com a internet e meio que estabelecer as regras sociais de interações através da internet. Então, alguns contos vão falar sobre namoros virtuais, sobre conhecer pessoas através da internet, depois encontrá-las pessoalmente. Tem, inclusive, um conto que eu acho muito bom, porque ele faz uma ligação muito direta com o amor nos tempos do cólera. Se vocês já leram este livro, vocês vão identificar, mas é uma personagem que se relaciona há muitos anos com alguém na internet, um cara, fantasia como ele vai ser, e aí quando conhece pessoalmente fica decepcionadíssima. Então é interessante, né? Porque é um livro que traz aqui tecnologia, né? Uma roupagem mais moderna, mas que tem ali uma ligação com a obra do Gabo, O Amor nos Tempos do Cólera. O primeiro conto desse livro se chama Cidade Desconhecida. Fala sobre uma jovem que cresce apaixonada por uma prima. Elas chegam a se relacionar na adolescência, mas depois se afastam. E aí um dia as duas acabam fazendo uma excursão de escola juntas para a Bolívia. Então a cidade desconhecida é La Paz, que é a capital do país, mas também a cidade desconhecida é essa descoberta da homoafetividade, da sexualidade. Então tem esse significado também. O segundo conto é o que mais me deixou incomodada, que mais me perturbou, se chama Bestas, e fala sobre uma moça que, se eu não me engano, está voltando de uma festa, tarde da noite, e aí ela chega no ponto de ônibus perto da casa dela e tem uma cachorra vira-lata ali, que está com as mamas cheias de leite, possivelmente acabou de parir, e ela interage com essa cachorra, as duas interagem, só que aí elas vão ser atacadas por um outro cachorro, que é um pastor alemão, ou um vira-lata de pastor alemão. Então fala ali como que elas vão reagir, como que elas vão se defender daquela ameaça. E aqui é um conto que me perturbou muito, porque tem essa sensação de perigo muito grande. Eu acho que isso também é forte no livro, né? São mulheres muito urbanas, aqui retratadas, nas vira-latas, mas que habitam essa cidade perigosa,
né? Essa cidade noturna, essa cidade marginal, em que coisas podem acontecer a qualquer momento. Então a gente tem esse ataque de um cachorro, mas também é um ataque do masculino, né? O ataque às fêmeas, às mulheres. Então é algo bem, bem incômodo de ler, assim, esse conto. E aí o terceiro, vou tentar detalhar ele mais aqui para vocês, se chama Itália. E eu acho que é um conto que tem tantas camadas, porque ele também vai falar sobre uma relação homoafetiva. Então, é uma jovem adulta narradora aqui, que acabou de se formar em pedagogia, e aí ela conhece uma outra mulher no Pilates. Olha que fofo, que história de amor. E as duas se apaixonam e vão ter uma relação tranquila, sem muitas dificuldades. Só que existem alguns pontos de atenção nessa relação. O primeiro é que a Itália, porque a moça se chama Itália, a narradora se relaciona com essa moça que se chama Itália. Essa moça é uma mulher rica, ela é de família rica, ela se chama Itália porque a mãe dela foi uma perseguida política que se exilou na Itália. Então, quando ela volta para o Chile, ela faz essa homenagem, né? Ela dá esse nome para a filha, numa ideia de homenagear o país que acolheu ela, mas também de nunca esquecer do exílio, tem esse peso, né? Ela é uma mulher rica, então, enquanto a narradora não. Ela é uma mulher pobre que vive num bairro muito pobre, numa casa super pequena. Então, a relação que é estabelecida entre as duas, ela é problemática e hierárquica desde o início, porque a Itália ela vai assumir esse papel de ensinar a outra. Então ela vai sempre corrigir a narradora, e a narradora gosta, ou pelo menos se sente confortável nesse papel de ser corrigida, porque afinal, se a outra é mais rica, ela pode ensinar alguma coisa de fato. Ela se torna mais sábia, né, a partir dessas correções. E aí tem uma outra questão também, que a Itália tem a pele muito mais clara. Então também é uma relação que vai perpassar por questões ligadas a racismo, né, e colorismo aqui. E é muito interessante esse conto, porque ao mesmo tempo que a narradora se apaixona pela Itália, existe um certo processo de transferência aqui, porque a narradora começa a se imaginar na pele da outra, como teria sido crescer nessa família. Porque a Itália conhece a Europa, fala várias línguas, cresceu sempre muito intelectualmente estimulada, numa casa repleta de livros. Então, como teria sido para essa narradora crescer nesse ambiente? Participar de oficinas de escrita, usar aparelho nos dentes desde os 8 anos de idade, sabe? Ela fica imaginando como teria sido a vida dela. E tem um momento que eu acho muito interessante no livro, um dos meus momentos favoritos desse conto, que é a primeira vez que a narradora passa a noite na casa da Itália. As duas ficam juntas, se relacionam, acordam, e aí elas vão tomar café da manhã com os pais da Itália, que aceitam super de boa a relação, não é sobre isso a história, né? Ele é engenheiro, a mãe é uma professora universitária, e aí os dois contam, muito orgulhosos das suas profissões, como é a vida deles, o que eles fazem, né? E não perguntam sobre os pais da narradora. Porque eles adivinham que os pais dela são operários, são pessoas pobres, né? Então ela teria necessariamente vergonha de contar isso, ela ia se sentir constrangida. Então é melhor a gente focar nas histórias da família rica do que perguntar sobre a história das famílias pobres. Então é uma relação que ela desde o início é muito hierárquica. Existe aqui um julgamento mesmo de valor sobre essas histórias, né? E aí é uma relação que ela já nasce contaminada. Ela dificilmente vai dar certo, e aí eu não vou contar o final do conto, mas a gente vai ter aqui essas disputas, né? A gente vai ter esse tensionamento dessa relação o tempo inteiro. É um livro que eu gostei muito, assim, eu acho um livro bem jovem. São essas mulheres que estão ou saindo da adolescência ou iniciando no mercado profissional, que habitam Santiago, esse espaço muito urbano, que saem, se relacionam com outras pessoas, né, precisam construir ali a própria identidade num universo muito perigoso e muito opressor e de muitas pressões sociais. Né? Então, por exemplo, numa sociedade profundamente machista, como é a sociedade chilena e, consequentemente, a sociedade latino-americana, né? Como é difícil essa descoberta da homossexualidade, da relação com outras mulheres, como essa descoberta da sexualidade, ela provavelmente vai ser via violência,
né? Existe ali uma tendência, existe essa mácula mesmo. Então, eu acho que é um livro que trata muito dessas questões, assim, classe, gênero e muito dessa questão geracional também. Eu gosto muito dos contos que falam também sobre as relações que são estabelecidas via bate-papo do UOL, sabe? via internet. Mais uma autora latina entre nós aqui. E uma coisa interessante dela é que a escolha da temática, uma coisa interessante da Arely Uribe é que essa escolha da temática, ela perpassa por uma necessidade dela como leitora. Então ela fala isso, que ela cresceu muito apaixonada pela literatura latino-americana, mas que ela lia muitos homens, né? E vai falar sobre o Gabo, Cortázar, alguns autores que ela amava. Então ela sentia muita falta de ver não só mulheres autoras, mas mulheres sendo retratadas nessa literatura. E mais do que isso, né? Essas mulheres que crescem em bairros mais marginais, mais afastados, mulheres lésbicas, né? Então já no primeiro livro dela, ela traz tudo isso, né? Esse é o foco que ela quer dar. Essas são as personagens que ela quer construir. De representatividade mesmo, né, Lu? Assim, perceber essas lacunas e aquela velha discussão de se não for eu a fazer, ninguém vai fazer, pelo visto, né? Uhum. E ela tem se interessado muito pelas problemáticas das populações indígenas do Chile. Olha que legal. Que é algo que a gente ainda encontra pouco na literatura, né? Tem um conto aqui que vai falar sobre uma comunidade mapucho, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, acho que é isso mesmo, gente. Uma personagem de fora que vai para essa comunidade e ela tem se interessado em escrever mais sobre isso, porque é isso mesmo, né? Ela fala sobre como essa ideia do Chile perfeito é vendida para a América Latina, né? O país que deu certo, que era quase um país europeu, né? Um país de riqueza, e aí você tem essas populações que vivem em pobreza, né? Que passam por muitas dificuldades. Então esse é o interesse dela também, né? Esse é o retrato, é isso que ela quer fazer com a literatura dela. Muito legal. Caso vocês estejam ouvindo aí foguetes ao fundo, é porque já estamos oficialmente em época de carnaval em Belo Horizonte. Sim, dia 16 de fevereiro. Então já tem bloquinho, já tem foguete. Então talvez o som vaze aí, tá? Eu achei que era uma comemoração pelo episódio de Capricórnio. Finalmente! Finalmente os refrescos. Ou então uma comemoração por a gente estar falando de literatura latino-americana. Só pode ser, graças a Deus. Mas o meu próximo livro não é latino-americano, gente. Peço desculpas, falhei nessa. O meu também não. Mas sabe de onde ele é, Luana? Porém, De onde? ele é da África. E mais do que da África, ele é de um país que eu acho que a gente nunca... Eu acho, não, eu tenho certeza, a gente nunca tinha resenhado aqui. Ele é um autor de Togo. Você já leu um autor de Togo? Eu trouxe aqui para dar essa carteirada, orgulho da ONU. Achei incrível, João. Nunca li Togo. Comentem aí se vocês já leram. Ele é um autor togolês e eu trouxe ele por vários motivos. Você pesquisou esse gentílico? Ou você já sabia? Pesquisei. Não, o livro me ajudou. Vem no ensaio falando o autor togolês. Eu falei, ufa. Evitou que a gente falasse um togonense, né? Togolense, talvez. Não soa mal também, não. Togonense. Mas togolês eu acho mais bonito. Bonito. E aqui a gente não pode cometer desvios gentílicos, porque já basta os ortográficos e astrológicos, né, Luana? Um podcast de literatura? Não dá. E já brigamos com a história, vamos tentar não brigar com a geografia. Pelo menos, né? É isso. Mas eu tô falando do Kossi Efui, que saiu pela Temporal aqui no Brasil, com tradução de João Vicente, Juliana Stanislau de Ataíde Mantovani e Maria da Glória Magalhães dos Reis. E aí trouxe esse autor para a gente comentar. Vou ser muito breve, talvez, no meu comentário, pelo seguinte, é um livro, olha, muito, muito curto. A edição, gente, tem 77 páginas, mas ela começa na página 22, porque tem um ensaio. A edição é um espetáculo, tá? Daqui a pouquinho eu comento. Ela começa na página 22 e ela acaba na 66, e é uma peça de teatro. Então, na verdade, é uma peça de teatro com 40 e poucas páginas. É uma leitura muito, muito rapidinha. Então, assim, eu vou tentar ser breve e falar mais de uma possível leitura minha, de análise da própria história, porque
num livro de 40 páginas, qualquer coisa é spoiler, né? Então, assim, vou tentar o máximo que possível, mas preservando algumas características aqui da peça para eu ter um respaldo na análise, mas vou tentar não contar tudo o que acontece, porque senão eu conto toda a história, né, da peça. Mas queria antes comentar rapidinho, apesar de não ser publi, mas eu quis trazer o livro porque eu tenho gostado muito da Temporal. Ela é uma editora que a gente ainda não tinha comentado aqui. Ela é uma editora especializada em peças teatrais. E o catálogo dela é muito legal. Ela publica desde peças mais clássicas, assim, mais famosas. Então tem o Ionesco, né? Então tem o teatrão ali, classicão, e teatro contemporâneo, teatro brasileiro. Ela tem feito um resgate muito legal de dramaturgos brasileiros cujas peças não estavam mais tão acessíveis. Então, recentemente, ela publicou Abdias Nascimento, que é um autor super importante para o Brasil. Então, achei legal de trazê-la aqui. E as edições são, gente, belíssimas. Assim. Você tem fotos de encenações dessas peças. Primeiro que eu já acho muito honroso, né, você bancar uma editora, você bancar o projeto de uma editora especializada em teatro no Brasil. E ela, né, conseguir fazer isso com qualidade, eu já acho louvável o trabalho. E ainda faz muito bem feito. Então você tem imagens de montagem das peças, tem um ensaio de apresentação contextualizando essa peça, contextualizando o autor, né? Não sei se isso é feito em todos os livros da editora, mas pelo que eu já tive contato, me parece que se não for em todos é uma constância, esse cuidado editorial em apresentar a obra, sabe? E quando a gente está lendo autores igual o Cossy, que é um autor de Togo, né? Eu, por exemplo, nunca tinha lido nada de Togo, nada mesmo, assim, nem literatura, nem história, né? É um país que chega pouco para a gente. Esse tipo de texto de apoio ele é muito importante para te dar uma contextualizada na obra, te dar uma situalizada, né? Você entra na peça já com algumas informações. E qual que é a história aqui da peça? É uma cena, é uma peça de um ato só, em que você tem apenas 4 personagens construindo essa narrativa nessa cena. Então, os personagens são a mulher, o poeta, o Cana e o Ponto. O Cana é o policial, né? Eu já acho interessante porque resgata até aquela expressão entrar em cana, né? Então, a ideia aqui é que o Cana ele é um policial. A mulher e o poeta, eles sustentam essa narrativa. E eu acho que eu não comentei o título do livro, que absurdo, gente. Eu tô aqui no meio da análise, é Encruzilhada. Ó, mais uma pataquada, Luana. No meio da análise e não fala qual livro que é, bicha burra. É A Encruzilhada do Cossy Effuy, gente. Peço desculpas. Mas você lembrou, João? Isso que importa. Eu acho que eu não tinha falado. Vou até retomar aqui. Desculpem. Vou começar de novo. Então, para encerrar. Agora, não. Mas vou... Tô fazendo piadinha com a Montanha Mágica. Vamos lá. No Encruzilhada, é um tipo de peça teatral que eu imagino que tem um nome específico dentro da dramaturgia, mas eu não tenho acesso à sua nomenclatura técnica, então vou usar outras referências. Mas é uma peça alegórica, e a gente percebe essa alegoria já no começo com os nomes dos personagens, porque eles não têm nome, né? Eles são os arquétipos. Então é a mulher, é o poeta, é o Cana, que é o policial, e o Ponto, ele é uma construção metanarrativa, digamos assim. Ele apresenta a peça, então ele funciona como narrador, entre aspas, da peça, porque em peça teatral a gente não tem um narrador, mas ele faz referências à própria peça o tempo todo. Então ele te contextualiza, ele fala, agora vai entrar o Cana, agora a mulher responde. Tem um jogo que eu acho que é bem contemporâneo de teatro. Ele lembra as falas dos personagens, então tem em vários trechos a mulher está falando alguma coisa, ela se perde, ela começa a repetir uma frase, aí o Ponto entra e lembra ela de onde que ela continua, ou a mesma coisa com o poeta, ele faz as amarrações. Então tem uma brincadeira aqui metaficcional dessa construção do Ponto como uma figura que pertence e não pertence ao teatro ao mesmo tempo, né? Ele é um personagem, mas ao mesmo tempo para um espectador ele é uma construção que te lembra
de que aquilo que você está assistindo é um projeto ficcional, é uma invenção. E, ao mesmo tempo, esse ponto, que seria essa espécie de contador, né, ele me remeteu muito àquela figura do griot africano, né, que é o contador de história oral que preserva a memória, que é responsável ali por passar o legado das gerações mais antigas para as próximas gerações. Então ele é uma figura bastante interessante, porque ele é uma figura, sobretudo, narrativa. Ele encarna essa narração e ele mantém a peça fluindo o tempo todo. E pensando em enredo mesmo da peça, é muito simples. O que você tem é, numa encruzilhada, à noite, a peça começa com essa mulher já na encruzilhada e o poeta chega na encruzilhada. E eles começam a conversar. Agora, o que eu tinha falado, que eu acho que tem um nome específico para esse tipo de peça, é que ela é muito abstrata, ela é muito alegórica. Então, assim, você não tem exatamente a localização exata de onde eles estão, em qual país isso acontece, o nome é esse nome mais vago, né, mais arquetípico, as referências são sempre meio abstratas. Então, o que a gente tem aqui é uma peça que, curiosamente, ao mesmo tempo ela é muito abstrata e ela é muito concreta. E aí, você tem, desde o começo, apesar de ser uma peça curta, ela é muito complexa em camadas, justamente porque ela é muito abstrata. Então, essa história aparentemente vaga, ela representa muitas coisas, tanto locais quanto internacionais. Depois eu retomo esse ponto. Mas a mulher, desde o começo, vai interpelar o poeta perguntando o que você está fazendo aqui, por que você voltou. O poeta estava em outro país, ele está voltando desse exílio, e ela fala, não, você tem que ir embora porque eles vão te pegar, eles vão te prender quando eles descobrirem que você voltou. E aí a gente entende, na construção narrativa, que esse lugar ele vive sob uma ditadura, né? Então ele está sobre um regime de exceção. Tanto é que quando o Cana vai aparecer, ele aparece na metade da peça, ele já aparece para prender o poeta, porque ele sabe que o poeta é um foragido político e que a função dele é prender. Então é uma peça que vai discutir muito essa atmosfera típica de ditadura, de repressão, de medo, de autoritarismo, de exílio, né? Você tem aqui o combo todo das narrativas típicas de ditadura. E o Cossí faz um movimento interessante nos textos de apoio, isso é dito, que ele propositalmente omitiu alguns dados aqui mais específicos, porque ele faz um duplo movimento, tanto um movimento de representação literária, ele vai dizer que ele não precisa ser tão específico nessas construções, porque infelizmente é uma história universal. Então, vários países passaram por uma ditadura, vários países têm essa experiência do exílio, de um regime que persegue os seus oponentes, os seus críticos. Então, ele não precisa detalhar tanto, porque quando ele amplifica, quando ele trabalha com essas referências de uma forma mais abstrata, ele permite que pessoas em diversas regiões do mundo se reconheçam naquela história, né? Aquela história que foi escrita no Togo, ela faz sentido no Brasil, por exemplo, porque a gente teve uma ditadura no Brasil, ela vai fazer sentido na Coreia do Sul, né? Agora, penso eu também, isso de certa forma é possível, né? Que cai numa discussão que a gente fez quando a gente comentou a obra do Gugywa Chongo, acho que foi uma fala sua, bem lá atrás, no começo, né? Só que o Gugy faz a escolha oposta, ele escolhe escrever no idioma nativo do Quênia, e aí ele faz uma opção contra o inglês, que seria uma língua mais universal e que poderia potencializar essa recepção da obra dele, né, mundialmente, embora ele faça essa opção mais tarde, depois na carreira dele. Agora, o Cossí, ele vai fazer uma escolha, eu não diria contrária, mas num outro sentido, né? A partir do momento que ele não nomeia os personagens, ele também facilita que essa peça seja encenada em outros países. E aí eu, enquanto leitor, não consigo deixar de pensar que isso pode ser uma estratégia de recepção mesmo da obra, sabe? De pensar em como potencializar essa recepção. Não sei se foi o intuito dele, mas eu acho que, como latino-americano, a gente pensa em várias situações, né? Eu fico pensando assim, dificilmente um autor europeu faria isso, omitiria o nome dos personagens, sabe? Com essa preocupação, porque eu acho que os países europeus são muito autocentrados, né? Então, assim,
vocês é que lidem para entender essas referências. Eu não sei se ficou claro aqui a discussão que eu pensei, sabe? Eu acho que é uma escolha ao mesmo tempo literária, mas eu fico me perguntando, será que um autor de um outro país teria que ter feito uma escolha parecida ou faria uma escolha semelhante? Os nomes europeus são os universais. Eu acho que é uma escolha que ela vai ter... Não estou querendo dizer que foi esse o intuito dele, mas eu acho que é uma escolha que automaticamente feita por um autor africano ou por um autor latino-americano, ela vai ter outro peso, sabe? Ela tem um peso de, querendo ou não, isso pode ter um efeito na recepção da obra, e principalmente no teatro, isso pode facilitar a adaptação dessa peça para outras culturas. E acho que dificilmente autores espanhóis, italianos, norte-americanos fariam ou teriam que pensar nisso de alguma forma na construção, sabe, da sua própria narrativa. Mas volto a dizer, não sei se isso passou pela cabeça do autor, mas enquanto leitor acho que é uma discussão que a gente aqui na América Latina não consegue deixar de não fazer, porque faz sentido pra gente, né, esse tipo de questão. E, assim, em relação ao próprio enredo, o que a gente vai ter é a conversa desses 4 personagens, a mulher tentando convencer o poeta a fugir, a ir embora, e o poeta lidando com essa volta, esse resgate da própria história, enquanto o Ponto vai fazendo ao mesmo tempo um papel de conciliação e de provocação, ao mesmo tempo que ele instiga, ele tenta acalmar, né? Mas ele tem uma postura meio estoica, como se ele vai reclamar várias vezes assim, eu tô aqui de novo, né? Isso está repetindo. Então tem essas brincadeiras com a própria cena, como se essa história que está sendo encenada ali, ela se repetisse ininterruptamente, todas as noites, várias vezes. Tem essa brincadeira o tempo todo. Você esqueceu sua fala, mas você falou ontem, né? Então, assim, essa ideia do eterno retorno, como se fosse um ciclo, né? E é uma peça, apesar dela ser as próprias falas, né? Igual eu comentei, elas são abstratas, tem as referências mais vagas, ela é muito claustrofóbica por conta disso, porque esse cenário de que você está vendo uma história que já aconteceu, que está fadada a repetir, em que os próprios personagens já conhecem o desfecho, eles sabem o que vai acontecer o tempo todo, e eles estão nesse ciclo ininterrupto de repetição eterna, isso cria um ambiente meio claustrofóbico, porque dá justamente essa ideia de prisão, né? Eles estão ali confinados, não necessariamente no ambiente, mas eles são presos dentro da própria história, eles não conseguem fugir. E é muito cruel você pensar que o pano de fundo é essa ditadura, porque uma das ideias é essa de que não adianta você tentar fugir, ou você pode tentar fugir o máximo possível da sua história, mas ela está fadada a se repetir dentro desse contexto. Não há fuga, não há escapatória, não há liberdade para esses personagens. Então ela vai ganhando contornos políticos muito densos, muito fortes, e as camadas que eu comentei é porque ao mesmo tempo que é uma clara referência à história do próprio país de Togo, que teve um processo ditatorial, embora eu tenha achado muita pouca informação a respeito, mas teve um processo ditatorial, é também uma história sobre colonização, sobre o processo colonial africano. Você vai ter aqui várias referências, várias camadas de sentido, porque, volto a dizer, como as referências aqui elas são construídas sempre num plano simbólico e metafórico, a gente começa a propor interpretações, né? Então, essa sensação de sufocamento, ela é a ditadura, ela é a perseguição do Cana ao poeta, mas ela é o processo colonial que foi feito na África, ela é o imperialismo, ela é o processo de imigração até hoje, porque esse movimento de sair do país e voltar me remete muito também a uma questão muito atual da imigração, por exemplo, para a Europa, né? A peça é de 1990, então é uma peça bem contemporânea, né? Que esbarra ali em questões tanto históricas quanto muito atuais do continente africano como um todo, ao mesmo tempo que expande esse sentido, né? E eu acho que é isso que é tão incômodo na peça. Você está lendo um texto da década de 90, escrito por um autor togolês e que poderia facilmente ser escrito por um brasileiro, porque o que acontece ali é semelhante e reverbera em todos os países que foram colônia de outros países, em todas as nações que sofreram invasões.
em todas as ditaduras militares. Então, é aquela ideia da repetição. Eu gostei muito porque é uma peça que trabalha com essa sensação do abstrato, mas de uma forma muito potente. Você não sente falta das referências, porque é como se ele dissesse assim, eu nem preciso detalhar tanto, eu não preciso nomear essas coisas, porque você já sabe o que eu estou querendo trabalhar. Isso, infelizmente, é de conhecimento universal. E continua sendo, continua se repetindo. Aí vem o efeito do ciclo, do círculo, da repetição ininterrupta. Todas as noites isso continua acontecendo aqui e em todo lugar, né? É isso, gente. Um livraço. Não sei se consegui ser tão claro, porque é um livro que eu acho que se eu falar muito da história, igual eu comentei no início da minha fala, aí você fala, eu não vou nem ler, porque já me deu aqui o enredo todo, já entendi o final, né? O finalzinho é interessante também, tem uma mini reviravolta aqui narrativa, mas vou deixar para vocês lerem. É tão curtinho, gente, compensa muito. E eu gosto muito de ler teatro. Acho que é uma leitura tão legal de ser feita. Sensacional, João. Gostou, Luana? Tá aprovado? E o João não dando todo o enredo, que é pra gente não poder marcar como lido no Scooby. Sim, foi criticado na Montanha Mágica, então agora é isso que eu tenho pra vocês. Não foi uma crítica. Nem o título eu queria dar. Descubram. Tem um autor togolês aí sendo publicado. Próximo livro eu falei assim, eu vou falar de um livro escrito por alguém de algum país. A meu ombro, ó, sobe e desce. Mas todo o nosso público, não houveram críticas, porque todo o nosso público pôde marcar a Montanha Mágica como lido. E já aumentou a página do Scooby de todo mundo aí. Vou até repetir para ficar claro, mas só lembrando, todas as referências a gente coloca na legenda, tá? Principalmente quando a grafia dos autores é mais complexa ou é muito diferente do português, dá uma olhadinha lá na legenda que facilita. Mas é o Cossy et Fouilly que publicou A Encruzilhada e sai no Brasil pela editora Temporal. Que é uma editora sensacional, né? Falaremos mais dela aqui ao longo dos episódios. Que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. Mas é isso, hoje tá meio volta ao mundo isso aqui, hein? Então, Chile, fomos para o Togo e agora, João, a gente vai para o Japão. Olha! Veja você, falar de um autor que já foi mencionado neste podcast, que é o Yuko Mishima. Polêmico. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu não sei se a gente influencia vocês, mas a gente se influencia mutuamente, né? Então, o João falou desse autor lá nos primórdios, faz tempo também, e aí fiquei curiosa, ainda não tinha lido, né, o Mishima. Peguei para ler um livro dele, João, chamado Mar Inquieto, que foi publicado originalmente em 1954 e aqui no Brasil saiu pela Companhia, com tradução de Leiko Gotoda. Eu ia só perguntar duas coisas antes de você iniciar a sua análise. Primeiro, é um livro tão polêmico quanto o Confissões de uma Máscara? Gente, João me falou isso, né? Falou, esse autor aqui é um escândalo. Você vai ler e vai ficar chocada. E aí eu li esse livro, O Mar Inquieto, e é uma história de amor entre dois jovens inocentes. Aí fiquei pensando, o que será que escandalizaria o João deste livro? Um relacionamento heterossexual? Talvez. João, às vezes, eu não sei se você acredita, mas às vezes existem relações hétero por aí. Mas, para quem não está ligando o nome à figura, o Mishima é autor do Confissões de uma Máscara, que foi o livro que a gente comentou aqui no episódio de literatura asiática. Tempos. Mas em que o protagonista tem a sua descoberta sexual a partir de uma imagem de São Sebastião, Luana. Então, assim, é isso. E a segunda pergunta, eu não vou resistir ao trocadilho. Eu queria te perguntar, o Mishima mexeu com você? Mexeu, mas eu achei uma história fofíssima. Assim, eu realmente acho que todos os livros dele devem ser fofos. Sim. Porque esse livro é muito fofo, gente. É uma história de amor
entre dois jovens. E digo mais, João, talvez seja o livro mais romântico que eu já li. Nossa, Fala, vou voltar sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Mas ele fala então sobre esses dois adolescentes iniciando aí a fase adulta, né? Eles se chamam Shinji e Hatsui. A Hatsui, ela é uma menina rica, ela é filha de um armador, um comerciante de navios, e o Shinji é um rapaz pescador, pobre, que vive com a mãe. O pai dele morreu na Segunda Guerra, então a mãe, a partir daí, assumiu o sustento da família, né? E ela é uma caçadora de pérolas, João, que são aquelas mulheres, né, numa atividade antiquíssima, super tradicional no Japão, Coreia do Sul, ali naquela região, dessas mulheres que mergulham muito fundo, 20, 30 metros, sem nenhum tipo de equipamento, para pescar mariscos, pegar pérolas, né? Então a mãe dele, do protagonista, tem essa profissão, né? Os dois se apaixonam, eles moram numa pequena ilha, uma ilha de um pouquinho mais de 1.000 habitantes, então um lugar muito isolado do restante do Japão, de vida ainda muito, muito arcaica, né? Muito tradicional. Eles vivem nessa ilha, se apaixonam e tudo parece que vai bem, só que eles atraem os ciúmes de dois outros personagens, que é o Yasu e a Shioko. O Yasu é um rapaz muito rico e ele quer casar com a Hatsui, então ele vai tentar boicotar aí a relação dos protagonistas para consegui-la como esposa, né, para conquistá-la. E a Shioko, ela é filha de um faroleiro e ela vai espalhar na ilha que a Hatsui e o Shinji tiveram uma relação, eles transaram. Então que a Hatsui não seria mais pura, não seria mais virgem. Isso não aconteceu, é mentira, mas o pai da Hatsui acredita. E aí ele proíbe a filha de ver o namorado, né, de ver o homem pelo qual ela está apaixonada, e ela, muito obediente, aceita, mas continua trocando cartas com ele, né? Então eles dão uma pausa ali na relação por causa da proibição do pai. Só que a Hatsui fica muito triste, ela fica muito deprimida longe do Shinji. O pai percebe isso e o pai ama muito essa filha. Então ele tem uma ideia de um estratagema para saber se o Shinji realmente é um homem de caráter ou não. Ele emprega o Shinji num navio dele. Na verdade, ele emprega os dois, né? Os dois rivais, tanto o Shinji quanto o Yozu, que é esse rapaz que tenta boicotar a relação, porque ele quer fazer uma espécie de teste de caráter ali. Ele quer ver como que os dois se relacionam com o trabalho duro ali, com a rotina do navio, e aí no final desse estratagema ele vai poder perceber quem de fato merece a filha dele, que é a Hatsui. Não vou contar o final, mas não é um livro de lá grandes surpresas, né? Essa história absolutamente romântica. Mas eu trouxe aqui porque tem duas coisas que me interessaram muito nesse livro, gente. Primeiro, a visão que o Mishima tem sobre o amor. O amor, para o Mishima, é uma força da natureza, é um impulso íntimo e pessoal. O amor, ele não pode ser disputado. Ele não é um troféu de conquista, ele não está sob o jugo de joguinhos, né, ou estratagemas. O amor, ele simplesmente acontece, né? E como esse amor é uma força da natureza, a natureza abençoa e protege esse amor. Então, por exemplo, o Yasu, que é o rapaz rico e mimado, ele em algum momento tenta violentar a Hatsui. Tenta estuprar ela, tomar ela à força. E aí ele é atacado simplesmente, João, por um enxame de vespas. É a natureza protegendo a Hatsui. Que belo mundo teríamos se fosse assim, né? É meio que uma ideia de que se você permitir que o amor siga o seu curso natural, a natureza te protege. Né? E aí eu venho para meu segundo ponto de atenção aqui, segundo ponto de interesse na história, que é o fato justamente deles morarem nessa ilha, que é um espaço muito isolado do restante do Japão, e que justamente por ser um espaço isolado, permite que essa cultura tradicional japonesa ainda exista naquele lugar. Então o protagonista inclusive fala isso, né, que o mar protege a ilha da influência externa. Enquanto eles preservarem os valores tradicionais japoneses, tudo vai dar certo. Enquanto eles
permanecerem no encantamento daquela paisagem, enquanto eles defenderem a ilha vai retribuir, né, com muitas bênçãos para esses protagonistas. E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre o Mishima, né? O João já pontuou isso quando ele falou sobre o Confissões de uma Máscara. O Mishima, ele era muito a favor da manutenção do estilo tradicional de vida japonês e contra a modernização do Japão, que é algo que aconteceu muito ali em decorrência do final da Segunda Guerra e da ocupação do território pelos estadunidenses. Então você tem uma mudança muito drástica ali daquela sociedade. O Mishima era contra, ele era tão contra que ele leva isso a um extremo, né? O Mishima era um nacionalista, ele vai tentar com um grupo ali praticar um golpe de Estado, um rapaz golpista. O que é golpe de Estado, Luana? Explica pra gente aqui no Brasil. Às vezes é só uma baderna. A gente não tem essa referência aqui. Não temos. Faz tempo, né? Faz tempo. Isso é coisa do passado. Mas ele tenta, né, gente? Um golpe de Estado. Eles invadem ali quartéis, as Forças Armadas tentam convencer os militares a aderirem ao golpe, eles não aderem, e aí o Mishima vai cometer seppuku, que é aquele ritual tradicional de suicídio, né? E isso faz com que ele morra muito jovem. O Mishima tem pouco mais de 40 anos. Não é à toa que a mãe do Shinji, eu comentei, né, é uma pescadora de pérolas, né, que é essa atividade muito antiga. Não é à toa que o tempo todo os valores dessa ilha vão ser exaltados. Então ele vai falar ali que, por exemplo, esses jovens, eles descobrem o amor por um impulso natural, por algo íntimo, e não através do cinema, ou da literatura, ou das revistas que esses jovens consomem hoje em dia, né? Então é um amor muito mais autêntico, e muito mais puro, e muito superior, né? Então eu acho um livro muito interessante para pensar sobre isso. A visão que ele tem sobre o amor e essa exaltação dessa ilha como um pedaço de um paraíso mesmo. A ilha é idílica, as paisagens são belíssimas, né? As pessoas estão seguras vivendo ali naquela ilha. E o único personagem que a gente sabe que sai dessa ilha é justamente o pai do Shinji, que vai morrer, né? Assassinado ali durante a guerra. Então eu acho um livro muito, muito doce, muito inocente. Como eu falei, é uma história de amor, mas ao mesmo tempo ele tem esse contexto, né? Ele tem esse subtexto que eu acho bem interessante até para conhecer melhor o Mishima, que é uma figura muito interessante, né? Uma figura muito curiosa ali da literatura japonesa. Mas não é nada inocente, né? Porque a mensagem é a preservação ali dessa cultura isolada, né? De não se ocidentalizar, que é uma discussão muito comum em alguns países e, consequentemente, algumas literaturas asiáticas, mas eu penso em pelo menos 3 países aqui de cabeça, que é uma briga assim, entre autores homéricas, que é essa ocidentalização ou não. Preservamos as tradições locais e asiáticas ou nos abrimos para uma ocidentalização? E aí você tem autores que vão defender que se ocidentalizar é se contaminar, é se vender, é se perder, né? Então, quando você estava fazendo a descrição da história, me remeteu muito a isso, né? Como se fosse uma alegoria de, olha, do que a gente vai abrir mão aqui no Japão se a gente se ocidentalizar. É literalmente a perda do paraíso, né? Os países que eu pensei foi o próprio Japão, que tem essa discussão muito forte na literatura, a Rússia e a Turquia, que são países muito marcados por brigas, inclusive entre autores, né? De um acusar o outro de ser muito europeu e etc. E, ao mesmo tempo, ser muito inevitável, né, essa mudança social, pensando também no contexto histórico, né, João? O Japão, naquele momento, ele é de fato ocupado, né? É um contexto ali muito específico de pós-guerra também. Tem um autor que eu acho que trabalha isso muito bem também, que é o Kazuo Ishiguro, né? Que é um autor que a gente sempre fica meio em dúvida de dizer da onde que ele é, né? A qual literatura ele pertence. Ele nasce no Japão, mas ele vai muito pequeno para a Inglaterra, né? A maioria dos livros dele tem temáticas bastante inglesas, mas ele tem um livro especificamente, tem 2 livros que se passam no Japão, na verdade, o primeiro e o segundo. Mas o segundo se chama como é que é? Um artista...
Putz, esqueci o nome. Um artista no mundo flutuante. Um artista no mundo flutuante. Obrigada, João. Colei aqui na estante. Ele vai falar sobre um homem mais velho que ele justamente, tem várias tramas aqui no livro, mas uma delas é ele acompanhando as mudanças no Japão. Então, por exemplo, as crianças que antigamente brincavam de samurai, agora brincam de cowboy. Então, realmente tem referências culturais ali que vão sendo perdidas em prol da cultura estadunidense, né? Ali a gente tem o processo de globalização, de imperialismo, né? E todas as complexidades da época. Mas eu imagino, assim, que também tenha sido muito drástico, né? Para esses autores perceberem essas mudanças, né? E o Mishima leva isso num extremo, né? Ele que é um autor muito insensado desde o início, o talento dele é reconhecido bem rapidamente, né? Ele vai ter ali uma certa proximidade e até mentoria do Kawabata, né? O Mishima era, inclusive, um dos candidatos ao Nobel. As pessoas achavam que em algum momento ele ia ganhar o Nobel, mas aí o Nobel foi para o Kawabata, para o amigo dele. E aí vocês sabem como é que é, né? Deu para um japonês, o próximo Nobel do Japão vai ser daqui 40 anos com sorte. Não é assim que funciona. Mas o Mishima não ganha o Nobel, né? Mas ele tem isso, né? Ele tem uma história muito complexa, gente, porque ele é de uma família muito tradicional, aristocrática, né? Ele é descendente de samurais, sabe? Ele realmente cresce com isso. Tem uma avó que vai participar muito ativamente da criação dele, que é muito contra também a modernização, né? E aí ele acaba tendo essa morte muito trágica, né? Mas eu gostei muito do Mar Inquieto, assim. Eu acho que é um livro romântico na sua essência, por excelência, assim. Até isso dos seus sentimentos, da natureza compartilhar e refletir dos seus sentimentos, né? O que é algo muito romântico. Mas também tem essa preservação, que não deixa de ser um valor romântico também, né? Do nacionalismo, da preservação dos valores ali de uma sociedade, né? De um país. Então eu achei bem interessante, assim, livro curtinho também, não tão escandaloso quanto o João havia me prometido, mas bem interessante, assim, de ler e pensar nesse contexto, né? O que levou este autor a escrever esse livro, publicado aí na década de 50 ainda, então, assim, 15 anos antes da morte dele, né? Ele já estava pensando, né? Ele já estava construindo a literatura dele a partir desses valores que ele acreditava, né? E sei que este não é o ponto, mas eu acho o Mishima belíssimo, gente. Depois vocês procurem uma foto aí. Acho que não vai agradar a todos. Acho que é um perfil muito específico, mas queria deixar aqui registrado, tá? Você que está na dúvida, sim, eu ia. Ele é bonito, inclusive porque, assim, ele foi dispensado do exército por ser muito franzino. E ele não é. Mas ele era, naquele momento. Só que ele se sente humilhadíssimo. E aí ele começa a praticar artes marciais. Não sei se... Acho que ele praticava Iaijutsu, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas... Tem uma foto dele com uma katana, né? Praticando esporte, não sei qual esporte seria, mas ele com uma espada. Eu acredito que seja Iaijutsu. Belíssimo, gente. E eu acho que ele rompe aqui várias barreiras, né, João? Porque é o escritor esportista. Quantos escritores esportistas você conhece? Geralmente uma coisa não está atrelada na outra. E também ele é um escritor musculoso. Vou me poupar. Que eu ia falar assim, e golpista e militar, que também são coisas que a gente quase nunca... Nem vê, Mas ele também é um escritor musculoso, não é muito comum, assim. Mas é um musculoso bom, né, assim, porque não é aquele musculoso over, você vê que é um corpo de um esportista, né, de alguém que faz esporte. Sommelier de músculo, João. É um músculo bom, achei bom. Mas, eu queria trazer aqui um outro ponto. Gente, eu acho ele muito elegante. Depois a gente pode até postar, lembra a gente, porque senão vocês já viram, né? Eu falar assim, eu vou postar daqui a 5 meses. Mas tem umas fotos dele muito estiloso, assim, ele na biblioteca. Tô vendo aqui umas 3 fotos, pelo menos. Eu achei ele muito elegante, assim. Tem uma que ele tá fumando um charuto na biblioteca. O Mishima, ele tem 2 opções, né? Você pode ver fotos dele nu e vestido. Porque ele tem fotos nu, assim, semi-nu, né? De praticando seu esporte sem camisa. E assim, João, tem uma coisa que a gente precisa discutir seriamente nesse podcast, que é o fato da maioria dos escritores homens serem feios, né?
tem aí essa questão no mundo, queria levantar essa pauta aqui. Em oposição às escritoras que são belíssimas. Exato! As escritoras são sempre maravilhosas e deslumbrantes, e os homens, na maioria das vezes, não. Então, assim, o Mishima talvez seja o melhor que a gente vai conseguir, entendeu? Eu acho o Mishima belíssimo, gente. Golpista? Sim. Um pouco golpista, mas bonito. Ai, olha como é difícil escolher homem. O mais arrumadinho é golpista. E aí? Oi, gay. Feliz mês do orgulho. Mas fica a recomendação, tá? É um autor bem interessante, mar inquieto. Eu vi uma trend outro dia na internet do livro mais romântico que você já leu, e eu nunca tinha lido nenhum livro romântico, não tinha nada para colocar aqui. Agora tenho. Eu acho que Mar Inquieto cumpre com louvor aí a história de amor entre dois jovens inocentes. Eu tô muito teatral hoje. Você não leu Romeu e Julieta, Luana? Li Romeu e Julieta. Aí, é um forte concorrente. Os personagens do Mishima, graças a Deus, são um pouco mais espertos, né? Do que o Romeu e a Julieta. Depois a gente comenta Romeu e Julieta, mas claramente não é um livro sobre o amor, é um livro sobre ansiedade, gente, Romeu e Julieta. Sim. O Shakespeare, muito à frente do tempo dele, já discutindo ali ansiedade, outras questões que seriam mais presentes no século XXI, e ele lá, ó, já cantando a pedra. Eu acho que é um livro que fala sobre juventude, como a gente é muito idiota quando é jovem. É isso. A gente age por impulso e faz besteira no final. Essa é a mensagem que eu vejo, que eu tiro. E ninguém entendeu a crítica dele, né? Todo mundo falou, que linda a história. Ele, não, pelo amor de Deus, mas era... Era outra coisa. Mas sobre o Mishima, ia só comentar que tá tendo um boom de Mishima, né? Não só do Mishima. Eu acho que a literatura japonesa, e mais ampla ainda a literatura asiática, ela tem recebido um interesse muito maior recentemente, claro, por conta de todo um contexto específico, mas por conta desse boom da Ásia, né, no panorama cultural mundial. E aí tem chegado muita coisa da Coreia, da China e do Japão, e aí quem já chegava antes, o Mishima e o Kawabata, por exemplo, eles já tinham uma entrada boa no mercado editorial brasileiro, mas eles foram beneficiados porque tem saído novas edições. O Mishima, ele sai pela Companhia das Letras e pela Estação Liberdade, né? São duas editoras. E aí teve assim muita republicação de livro dele que estava esgotado. A companhia publicou ano passado um livro de conto do Mishima, mas o Mishima, gente, é um autor... Me agrada muito. Eu li o Confissões de uma Máscara só, tem que ler outra coisa do Mishima, e uma figura muito, muito complexa, assim, também. Não vou estender muito, porque acho que já falamos demais dele, mas a questão da sexualidade dele também é muito complexa ali, tem uma questão de homossexualidade reprimida, e depois isso vai ser trabalhado na própria obra, mas me parece, pelo menos até onde eu tenho acesso, que nunca foi muito bem resolvido para ele, e isso, ao mesmo tempo que eclodia, era reprimido dentro da própria obra. Então é um movimento muito ambíguo internamente e externamente. Acho uma figura bem complexa, bem complexa. E até a relação com o pai, né? Que é uma relação bem problemática. O pai é essa figura muito impositiva, né? Essa figura de poder. Eu tô rindo porque é o combo todo, né? Assim, O pai não permitia que ele escrevesse. Ainda tem isso. Ele escrevia escondido, a mãe protegia, a mãe achava lindo, né? Bem coisa de mãe, né? Ai, tudo que meu filho escreve é lindo. Mas o pai proibia justamente porque não é uma atividade de homem, né? Escrever, pelo menos na visão dele. Então ele inclusive, o Mishima, Yuko Mishima, é um pseudônimo, não é o nome real dele, né? Justamente para tentar fugir aí desse julgo paterno, né? Nossa, eu fiquei com vontade de ler Mishima, Luana. Conseguiu. Vou ler aqui, vou pegar um dos 7 livros que eu tenho dele. Tem bastante coisa, né? Tem bastante livro no Brasil. Tem inclusive a correspondência dele com Kawabata, que você comentou, que é publicado pela Estação Liberdade. A troca de carta dos dois. E que é outro escritor trágico, né? Tragicíssimo. E belíssimo também. Comungava muitas das ideias do Kawabata, pelo menos no plano estético. No plano político, acho que não. Mas a obra do Kawabata, a gente já conversou também sobre o Kawabata aqui. Acho que eu já indiquei 2 livros dele. Talvez 2. Acho que sim, o Neve e o Casa das Belas Adormecidas. E aí é a dobradinha também. Foi um livro super polêmico, e um outro mais
tranquilo ali. Tranquilo. Mas é um autor muito apegado a essa descrição da natureza do próprio país, né? E que exalta muito as tradições, os valores. Ele tem, inclusive, vários livros... O Kawabata agora, tá, gente? Que eu tô falando. Ele tem um livro que ele vai trabalhar com a cerimônia do chá japonês. Ele tem um outro livro que ele vai falar de um jogo japonês. Esqueci o nome. É Go. Acho que é um mestre de Go que chama o livro. Então, assim, ele tem essa coisa da preservação cultural e dessa defesa ali, né? Só que me parece que no Kawabata houve uma barreira moral ali de... Não, defender no livro tudo bem, mas aí a fazer um golpe de Estado acho que já é too much. Não precisamos tanto. E tem uma coisa, último ponto aqui pra gente trocar de livro, que eu acho que é muito forte nos autores japoneses que eu já li, mas de um modo geral eu sinto em autores asiáticos. Eu acho muito bonito as descrições das tarefas artesanais, assim, quando eles descrevem. Então, recentemente você falou esqueci o nome, mas da autora do Arador das Águas, que vai falar dos panos, dos tecidos. O Kawabata faz isso também. No Neve tem um momento que ele vai falar de um tipo de pano que tem que ser produzido exclusivamente no inverno, porque o pano vai ficar sendo branqueado ao sol do inverno, mas tem que ser um sol muito tênue para não queimar o tecido. Aí ele fala do papel também. Então, assim, é muito bonito, né, quando os autores fazem essa descrição dos serviços tradicionais do próprio país, mas eu sinto isso muito, muito forte na literatura japonesa. Que não deixa de ser uma oposição à modernização, né, ao processo industrial de produção em escala, né, eu acho que tem essa mensagem também. E de preservação da cultura, que tem a ver com o quê? Com Capricórnio. Olha o verso fechando no final. Que bonito. Obrigada, João. Pensei nisso, né? Terra. O Mishima bem capricorniano, né? Até demais. Tradição acima de tudo. Eu gosto de ser insuportável. A gente precisa fazer um ranking aqui dos autores mais citados, né? O Mishima em algum momento deve aparecer. Mishima, eu acho que os mais citados a gente citou 2 vezes só. Também só temos 1 ano de podcast, né? De cabeça eu me lembro de Mishima, Kawabata, Cláudia Pinheiro, Gabriel Garcia Marques. Guimarães. Mais alguém citamos 2 vezes? Não sei, de cabeça foram esses que eu lembrei. Mas, Luana, eu vou falar de uma rainha agora, que eu sei que você ama também. Orgulho da ONU também, mas agora eu vou ter que ir para os Estados Unidos, gente. Peço desculpas, mas ela compensa. Por ela a gente pode ir. A gente estava indo tão bem. Mas por ela a gente pode ir, tá? Garanto pra vocês. Que é a Patti Smith, gente. Uma rainha, essa mulher. Vou falar do Linha M, mas assim... eu não sei. Eu ia falar que o meu favorito é o Só Garotos, mas eu gosto muito do Linha M também. E a Patti Smith eu acho uma figura, gente, assim, incrível em vários sentidos. Vou tentar aqui comentar... brevemente, talvez, alguns aspectos, mas começo dizendo uma coisa... Vou dar referência agora, fiquei traumatizado com o meu próprio erro ali. Mas o Lia M sai pela Companhia das Letras com tradução do Cláudio Carina, numa edição belíssima, tem uma capa muito legal, assim, um projeto editorial interessante, brinca com o metalizado, a fonte... A própria diagramação é um livro um pouquinho mais largo do que o tradicional. E a primeira coisa que eu vou comentar, Luana, é que a Patti Smith ela é muito conhecida como música, né? Como cantora, pelo trabalho dela na história ali do movimento punk. Ela é considerada até hoje a grande pioneira do punk mundial, foi eleita todas essas eleições que tem de 10 figuras mais importantes, 3 momentos revolucionários, ela sempre está ali com o CD dela. Mas vou surpreender vocês. Porque não, gente, eu não sou roqueiro. Eu sei que parece, eu sei que quando vocês escutam essa voz, vocês veem esse rostinho, o primeiro movimento que vocês pensam é rock e mais especificamente o punk. Como que um capricorniano é do movimento punk, João? Explica essa aí. Pra mim é erro de registro, tá? Porque claramente ela é aquariana. Claramente é aquário ou sagitário. Mas talvez tenha um ponto aí que a gente não tá pegando na astrologia. Porque a Rita Lee também era capricorniana.
E eu acho que a Rita Lee e a Patti Smith, elas têm muitos paralelos, assim, porque também tem a questão da escrita na Rita Lee, né? Publicar livro, e também são memórias. Vou comentar aqui, o Linha M é um livro de memórias, né? Não chega a ser uma biografia, porque é um recorte muito específico. Ela pega ali um intervalo temporal da vida dela, e é um livro ao mesmo tempo de memórias e também um relato de viagens, porque o que a gente acompanha no Linha M é a Peri contando do dia a dia dela durante esse período. Agora de cabeça eu não lembro se é 1 ano, se são 3 anos aqui, mas é um período relativamente curto que ela vai narrar no Linha M. E, gente, eu adoro este livro. Eu sei que ele tem detratores, ele não funciona para todo mundo, mas eu acho um livro aí sim, bem naquilo que eu comentei no começo do episódio. Ele é um livro lento, no próprio ritmo, né? Ele tem você tem que estar muito no clima para você aqui entrar. Porque basicamente o que a gente acompanha é o dia a dia da Peri durante um determinado tempo. E é o dia a dia mesmo, assim, ela acordando, ela cuidando dos gatos, aí a questão da rotina, que muito me agrada, porque ela vai no café favorito dela todos os dias, e aí ela pede o mesmo prato, que é torrada com azeite, café preto. E ela, gente, eu queria só interromper aqui este momento no começo, mas para vocês entenderem que talvez eu fique muito emocionado falando deste livro, porque é o meu padrão ideal de vida. Se aparecesse um gênio da lâmpada mágica aqui na minha frente, 3 desejos. O primeiro seria: eu quero ter o estilo de vida que a Patti Smith tem e que ela retrata no Linha M, que é o meu sonho da vida, poder acordar a hora que eu quiser. Ela fala isso, que ela não tem muito horário para acordar. Eu já estou em pé, batendo palma para ela quando ela fala isso. E aí ela vai no café favorito dela. Basicamente, ela flanando aqui nas cidades, e na cidade que ela vive, depois quando ela viaja, indo em cafés, indo a exposições, e aí ela leva sempre um livrinho, e aí ela senta no café e fica horas comendo uma torrada, um bolinho, tomando um cappuccino, um café preto, e aí escreve um pouco, e aí decide a próxima viagem que ela vai fazer. Gente, assim, era só isso que eu gostaria de poder fazer na minha vida. Eu tenho uma versão muito, muito, muito pocket. Quando eu viajo, quando eu estou de férias, eu faço isso, por exemplo, em São Paulo. É para isso que eu viajo, para imitar a Patti Smith, para poder ficar tomando café, indo em exposição, lendo livros, né? Só não estou escrevendo ainda, Peri, quem sabe, ó, vem aí. Mas eu acho, gente, uma delícia. E aí, meio que já aqui contei o livro todo. Basicamente, o livro é exatamente isso. Só que ela intercala com as viagens que ela faz. E aí, nas viagens, tem uma coisa que me pega muito, porque ela é uma leitora muito obsessiva com os autores de quem ela gosta. Então, quando ela viaja para alguns países, várias vezes, inclusive, ela escolhe os países em função dos autores que ela admira. Mas ela começa aqui numa viagem para o México, então ela visita os museus ou as exposições, mas ela é muito apegada com os objetos dos artistas. Eu falei escritores, mas não é só escritor. Ela visita, por exemplo, o museu da Frida Kahlo, a casa da Frida Kahlo, no começo, e aí tem toda uma preocupação dela, que beira um pouquinho a obsessão, mas uma obsessão inocente aqui, sem grandes consequências. Ela é fascinada por objetos de uso pessoal dos artistas que ela admira. E ela fotografa, porque além de tudo, essa mulher, além de cantar, de compor, de escrever, ela ainda pinta, ela ainda é uma grande fotógrafa, ela tem, a edição inclusive reproduz as Polaroids famosas, né? Ela viaja com a máquina dela e ela bate fotos, tanto do cotidiano dela quanto desses objetos. Aí tem a cadeira onde sentou o Roberto Bolanho, que ela vai conhecer, tem um objeto de uso pessoal do Rimbaud, os túmulos, né? Que vai ser uma questão bem curiosa. Ela tem uma mania muito peculiar, ela gosta de visitar os cemitérios e de fotografar os túmulos dos artistas, mas principalmente dos escritores que ela admira. Então aqui ela vai falar, estou indo de cabeça, mas eu lembro que ela fala do Rimbaud, da Sylvia Plath, do próprio Roberto Bolanho, e aí ela vai fazendo esse mapeamento ali afetivo e ao mesmo tempo concreto. Mas eu acho muito bonito quando ela fala
dessas relações, porque ela vai, no Linha M, ela vai fazer várias vezes reflexões a respeito de como que esses objetos do uso pessoal, principalmente esses objetos que não são os objetos que a gente vai mais incensar ao longo da nossa vida, eles é que vão marcar o nosso legado para a posteridade. Então é a cadeira onde você sentou, é a caneta que você usava, é uma pintura que você gostava muito, que tinha na sua casa, e não necessariamente é o objeto que a gente relaciona imediatamente, né? Porque quando fala de escritor, você pensa a caneta, a mesa. Pode ser, vai ter momentos aqui em que ela vai trabalhar com esses objetos. Mas às vezes ela quer uma almofada, ela quer a xícara, ela quer uma lembrança de que aquela pessoa existiu, de que ela viveu, de tudo que ela passou, né? Nossa, gente, eu amo quando a Patti Smith começa a falar pra gente das leituras que ela faz, de como ela lida, e é uma leitura muito até física, né? Ela conta assim, que ela fica dias com aquele livro andando pela cidade, levando o livro de baixo para cima. Tem até uma hora que ela perde o livro, que ela fica sentida porque ela esquece ele em algum lugar, ou que mancha, cai alguma coisa no livro. O livro vai ficando com as marcas, né, dessas passagens pelas cidades e pelos países em que ela visita. Eu até perdoo ela, porque aqui nesse livro ela vai ficar obcecada com o Murakami, vejam vocês. Eu chego até a perdoar. Ou quem sabe esse livro é bom, do Murakami, que esse eu não li, Luana, que é o Crônica da Corda do Pássaro, uma coisa assim. E ela fica assim transtornada, ela fica apaixonada com esse livro. São páginas e páginas que ela fala que está lendo, que ela quer ler tudo. E eu acho muito, pra gente que é leitor, é muito fácil da gente se reconhecer. Porque é isso, assim, ela começa a ler um livro de um autor que ela não conhecia e de repente ela quer comprar todos os livros, ela quer pesquisar a vida do autor, ela quer conhecer a casa onde ele viveu, ela quer ir para o país onde o autor viveu, e assim, podendo fazer, deve ser uma delícia realmente, né, você poder fazer essas viagens. E ela intercala, no Linha M, essa relação do cotidiano com os relatos de viagem. Algumas viagens que ela faz por vontade e muitas que ela faz a trabalho mesmo, né? Então, aqui no Linha M, ela vai falar muito de viagens que ela faz sendo convidada para, não necessariamente para fazer shows, mas para fazer conferências, para ter falas, né, relacionadas à arte ou à literatura, às vezes em exposições artísticas. E aí ela aproveita essa viagem e já faz ali um itinerário artístico de museus que ela quer visitar, de casas de autores, quando você tem essa opção, né, de alguns autores cujas casas são preservadas para ela conhecer, dos túmulos, se tiver melhor ainda, ela vai gostar. Eu acho a edição belíssima porque a edição publica as fotos, né, essas polaroids, então é muito legal você fazer esse movimento que ela está descrevendo, a cadeira em que o Roberto Bolanho sentou, aí tem a foto da cadeira para você entender ali, uma foto que ela mesma tirou, que ela revelou. Eu gosto demais da obra da Patti Smith, assim, volto a dizer, eu tenho mais contato com a obra literária, porque eu não sou um roqueiro punk, então, assim, muitas referências musicais da Patti Smith, quando ela começa a falar, eu fico assim, ó, mas toda a minha admiração por ela e pelo modo de vida, e além de tudo, gente, ela tem uma escrita belíssima, belíssima, assim. Eu acho invejável como ela consegue trabalhar esses elementos do cotidiano. E aí uma questão bem típica, né, que é comum a vários outros escritores, essa preservação da memória por meio dos objetos. E aí, em vários momentos, eu falei que é um livro de memórias, porque apesar de você ter esse relato quase diário aqui, muito entre aspas, mas do cotidiano em que ela está vivenciando, ela te conta no meio assim, eu fui no café e aí eu pedi um prato e esse prato me lembrou um caso, aí ela volta lá para o passado, aí ela te conta um caso da infância dela, da relação dela com o ex-marido, que foi um guitarrista muito famoso, e eu vou ter que colar aqui, que é você sabe, Luana? Você tem cara de saber mais do que eu. O Fred Smith. Luana também me deixou aqui no vácuo. Que é também ele morreu na década de 90. De ataque cardíaco. Um guitarrista também, assim, até hoje considerado um dos maiores guitarristas, né, da história. E apesar de ter sido na década de 90, é uma perda que ainda ecoa muito nela, né? São trechos muito bonitos, assim, dela lembrando. Ela teve uma vida muito feliz ao lado desse marido. E aí ela lembra dos casos,
da casa que eles queriam comprar, como que eles vão construindo esse lar, né? Tanto no plano físico, mas no plano familiar, sentimental mesmo. Tem uma outra questão da casa que ela vai contar que ela faz uma viagem no litoral e ela se apaixona por uma casinha na praia que está caindo aos pedaços. Aí ela compra essa casa e ela fica fazendo planos de reformar a casa. Aí vem um furacão, né? Tem um furacão horroroso ali que vai meio que devastar a vizinhança, mas a casa dela fica mais ou menos preservada. Então ela vai te contando essas relações ali do dia a dia, embora também ela faça esse recorte histórico, porque aí você reconhece, como é um livro pós-2000, acho que é pós-2010, na verdade, o intervalo que ela está contando aqui, está narrando. Então, eles são coisas que a gente lembra de acompanhar, esses episódios históricos. Ela vai fazendo essa costura mesmo do dia a dia, com as referências artísticas, com o relato de viagem, e uma vez ou outra entra aqui uma referência histórica mais concreta. E o que eu fico assim, pasmo, o que eu admiro muito na escrita dela é a fluidez como ela escorrega de um tema para o outro. Assim, é muito bem amarrado, é muito fluido, você não se incomoda, porque às vezes comentando fica parecendo, nossa, é uma salada, né? Que ela está falando de 31 coisas ao mesmo tempo. Mas é tudo tão orgânico na leitura do texto e é uma leitura tão gostosa de fazer. Eu acho assim, aquela leitura para desopilar, sabe? Você pega, vai lendo, vê as fotos. Ai, gente, todo o meu amor para Patti Smith, que estava aqui no Brasil, né? Inclusive, ela vem muito fazer show. Ela vem volta e meia, mas ela não dá autógrafos. Ela não dá autógrafos? Meu sonho é ter um autógrafo dela. Esse Uma ainda questão. não. E uma foto? Será que se você pedir leva uma Polaroid? Pede, eu acho que vai. É um caminho. Eu acho que ela vai. Se você ir para esse lado afetivo, fizer um apelo, talvez ela. Mas tem que ser uma Polaroid assim, estilizada. Não vai me pedir uma selfie que ela não vai dar. Você tem que pedir assim, eu posso bater uma foto da sua luva, da sua touca? Aí eu acho que tem mais chance dela. E eu acho que ela vai achar muito legal, que ela vai curtir, se for uma coisa assim mais disruptiva, mais criativa. Gente, mas eu acho um livraço, assim. Essa escrita do cotidiano, ela me pega muito, eu gosto muito. Eu gosto muito desse livro também. Gosto mais dele do que do Só Garotos. Olha, É um livro sobre o nada, né? Ela, inclusive, fala isso, que não é fácil escrever sobre o nada. Concordo com você, é muito fluido. Essa questão dos objetos também me pega muito. Inclusive, ela é muito fascinada pelos souvenirs dos escritores, né, ou dos artistas de modo geral, mas ela junta os seus próprios souvenirs, né? Ela sempre cata uma pedrinha, um pedaço de papel, alguma coisa, que é um pouco uma ideia de um souvenir como uma prova, né? Prova que aqueles escritores existiram, mas também prova que ela existe e ela passou por aquele lugar. E aí a foto, eu acho uma relação muito bonita com a fotografia, também é essa prova, ela esteve ali. Então ela captura, ela se apropria daquele espaço, né, de um pedaço, de um recorte daquele espaço para levar consigo. Eu acho isso muito bonito. E as viagens que ela faz são muito interessantes, assim, porque tem um momento, acho que é logo no começo do livro, que ela vai contar de uma viagem que ela fez com o marido para a Guiana Francesa. Então, assim, é muito fora da curva, né, assim, o destino. As escolhas, né? Tem outro momento que ela vai para o Japão, e aí eu já acho mais mainstream, turístico, talvez, mas também não sei se para um estadunidense é algo tão comum, sabe? Assim, acho que ela faz escolhas muito pessoais. Eu acho ela uma pessoa incrível, gente. Assim, ela me passa muito uma imagem, sabe, daquela pessoa que está muito bem consigo mesma e que não está nem aí para o que os outros estão pensando ou deixando de pensar. Assim, eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar ela e, né, dane-se, para não usar outra expressão. Mas assim, eu não vou ficar aqui me preocupando em seguir regras, em obedecer determinados conteúdos. Eu acho que ela tá assim em nirvana já, sabe? Ela já acendeu, ela já se desprendeu de muitas amarras que a gente fica aqui discutindo e tentando lidar e construir uma sociedade que talvez a gente não possa levar tão a sério. E eu acho que ela vai olhar para isso e falar assim, mas por que vocês estão assim, preocupados com isso, sabe? Só faz o negócio, sabe? Não precisa nem de tanta conversa, assim, vai cada um viver sua vida, fazer o que te faz bem, né? Toma o seu café, come o seu pãozinho, não gosta de pão, come outra coisa e ó... Um pouco Capricórnio, né? Beijo da titia, que titia tem mais o que fazer. Titia tá aqui lendo o livro, não tô com tempo para ficar
sabe? Me passa muito essa imagem de uma pessoa que não tem muito tempo a perder com imbecilidades alheias, sabe? Ai, eu acho que ela deve ser uma pessoa incrível. Queria ser amigo, tá? Tem autor que eu acho que não ia, que eu admiro muito a obra, mas que você fala assim, o Mishima mesmo, eu não sei se é Melhor não. Melhor uma evitar. relação muito problemática ali de amizade, mas a Peri, eu acho ela incrível, assim, deve ser uma pessoa divertida, ela tem muito isso do não se levar a sério também, de fazer piada consigo mesma o tempo todo, e de reclamar de que tem que trabalhar, que ela queria só ali ficar lendo o livro dela, tomando café, e ela tem um show semana que vem, meu Deus do céu, ai que saco, tem que parar e ir. Acho incrível. É isso, gosto muito também. Faz tempo que não leio. Eu li muita coisa assim, do que chegou pra gente, eu li o Linha M, eu li antes o Só Garotos, que é belíssimo também, eu li o Devoção, que é um livro mais curtinho, eu li o de fotos, esqueci o nome, mas que ela pegou um ano do Instagram dela, ou do Twitter, agora eu não lembro, que aí tem a foto e a legenda só. E aí é um livro de imagens, na verdade. Você tem ali a legenda. A Luana fez uma cara aqui de artista demais, talvez. Aí. E aquele que ela conversa com uma placa, você leu? Eu não li, que é o que falta pra mim, que é o Ano do Macaco. Esse o povo critica que talvez ela tenha ido longe demais. Conversar com a placa talvez seja o limite das pessoas. O Devoção eu não gostei tanto. O Devoção são 3 textos curtinhos. Os 2 primeiros são mais assim nessa pegada do Linha M, é ela contando uma viagem, um episódio ali da própria vida, e no meio tem um texto ficcional, um conto que ela escreve. E eu não gostei do conto, eu prefiro volta a flanar, volta, e o café, me conta do café. Nossa, mas eu adoro esse relato do cotidiano, gente, principalmente quando é esse cotidiano como é que eu vou dizer sem parecer que eu tô criticando, mas Dona Helena, sabe, assim, tomando café, eu vou numa vernissage, cancele todos os pacientes amanhã, sabe, assim, não tô querendo falar que a Patti Smith é uma madame, porque ela tem uma vida muito complexa, ela morou na rua, é outra discussão, mas neste momento da vida dela, eu acho que não só ela pode, mas ela deve desfrutar desses prazeres comezinhos, assim, sabe? Você tomar o café. Eu acho que ela tem um padrão de vida excelente, mas ela mereceu esse padrão de vida. Você é até meritocrático agora, sabe? Assim, eu acho que se tem alguém que tem que ter uma vida de Dona Helena, é a Peri, ela tá certíssima, e é isso que ela tem que fazer e faça sempre. Mas eu gosto muito desse relato do cotidiano, o que eu ia comentar, sem ali grandes questões, que eu tô numa fase da vida que quanto mais tragédia, mais eu tô correndo o livro, sabe? Aí quando vem uma questão mais assim introspectiva, mais reflexiva, eu falo, ai que bom, dá um momento de respiro aqui, sabe? Nossa, não tem nenhum tiroteio, não tem um furacão aqui, mas assim, não vai ter, sabe? Não é uma guerra, não é... Eu acho importante também dar uma aliviada ali, né? E é uma escrita que tem muito tom ensaístico. Muitas vezes parece que ela está escrevendo um ensaio sobre um determinado poeta que ela admira, uma determinada pintora. Ai, gente, é uma delícia ler ela. E a única coisa que eu ainda não foi em cemitério, fotografar. Eu amo. Cemitério? Eu adoro ir em cemitério. Desde pequena, eu tenho fotos muito antigas em cemitério, desde criança. E eu já propus para o João, vou abrir aqui um bastidor, de eu fotografar túmulos de escritores, e o João achou de péssimo gosto. Eu não lembro disso, não. O João achou que não era uma boa ideia, porque eu queria, estava em São Paulo, pensei, por que não? Túmulos pelo Brasil? Túmulos pelo Brasil é ótimo. Escritores mortos pelo Brasil. Sepulturas pelo Brasil, depois do Livrarias pelo Brasil, você quer fazer? Vai dizer que você não tem curiosidade. Eu acho que eu nunca fui em nenhuma tumba de nenhum escritor. Eu já fui assim, nas simbólicas ali em Ouro Preto tem, mas eu acho que os restos não estão ali dos poetas Árcades, porque eles... acho que foi o JK que mandou construir tipo um túmulo simbólico para os autores que foram exilados ali na Inconfidência Mineira.
o Tomás. Aí tem na igreja, na igreja ou no museu? Mas tem uma parte que você vê e tem na lápide, assim, a Marília, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa. Mas pelo menos o guia me falou que era mais simbólico, que os restos mortais não estavam ali, que foi uma ação do JK mineiro, né, para preservar essa história, deixar ali registrado. Mas só, eu acho, tirando esses, quer dizer, nunca fui num túmulo. Tem o Cemitério da Consolação, em São Paulo, que tem as tumbas famosas. Assim, gente, eu não sei nem explicar qual é o meu fascínio por cemitérios, mas eu gosto, sempre que eu viajo eu vou. Rafael já sabe desse meu hábito estranho. Eu gosto muito, eu lembro inclusive, gente, quando eu fui para Tefé, no Amazonas, eu tenho muitas fotos do período que eu fiquei lá, né, que é interior do Amazonas, e assim, 1/3 do meu álbum tranquilamente são as lápides que eu achava interessante, inclusive pensando, assim, vendo datas muito antigas e sobrenomes muito estrangeiros, e eu no interior do Amazonas e pensando a história daquela pessoa, assim, eu acho um lugar muito estimulante do ponto de vista da imaginação, sabe? Eu gosto de imaginar aquelas histórias. Eu gosto muito de visitar cemitério, assim. Você acha um lugar reconfortante, Luana? Eu não sei se reconfortante é a palavra, mas eu acho um lugar muito tranquilo, assim. Tranquilo? Eu tenho uma boa notícia para você. É um lugar em que você vai passar muito tempo. Num futuro distante. É o quinhão de terra que me aguardará deste latifúndio, né? E eu fico muito impressionada de cemitérios que são em lugares muito bonitos. Por exemplo, vocês que já foram para Paraty, Felipe, o cemitério de Paraty é num lugar alto, belíssimo. Assim, é uma vista da cidade, do mar, que é uma coisa de louco. Assim, fui de Saquarema também, que eu visitei ano passado. Eu acho muito engraçado, assim, esses cemitérios que são em lugares paradisíacos. Será assim. que a proposital tem muito essa relação de cemitério em lugar alto, né? Talvez seja uma questão mais prática, porque o cemitério antigamente ele era construído no terreno da igreja, né? E as igrejas elas geralmente estão localizadas em lugares altos. Tem o simbolismo, né? Porque Deus está no alto. Exatamente. Então, acho que acontece um pouco, e ainda mais em cidade pequena, porque nas cidades grandes, em algum momento esse cemitério foi deslocado, né? Inclusive, gente, tem uma história que eu acho maravilhosa, não sei se todo mundo sabe, é que os paulistas sabem, que o bairro da Liberdade era o cemitério da cidade. Você sabia disso, João? Em algum momento, porque ali era um pouco o limite da cidade, né? Em algum momento eles resolveram urbanizar aquela área e aí todos os túmulos, os restos mortais são deslocados dali. E a igreja vende esse terreno, né, para o governo, e o dinheiro que ela recebe da venda do bairro da Liberdade, que não era Liberdade na época, né? Ela constrói a Igreja da Matriz em São Paulo. Olha, gente, mas eu tô chocado com essa informação, não do Liberdade especificamente, mas eu não sabia. Mas porque claramente, então, são as duas pessoas. O livro foi feito para você. Assim, você foi a única pessoa que, quando estava lendo Linha M, falou: sim, belíssimo túmulo. Finalmente alguém está falando sobre isso. Romperam esse silêncio. Eu adoro, gente. Só uma outra informação importante. Da mesma forma como eu não sou punk, eu também não sou gótico, tá? Que fique aí. Sei que gera dúvida, né? Quando vê o rosto assim, fala, será? Mas não, gente, não sou. Eu tive uma rápida passagem, porque eu acho que faz parte, eu tenho essa teoria, faz parte do processo de amadurecimento das meninas. O rock? O gótico, né? Você andar de preto, que não é uma cor de menina, né, João? Não é. Então eu tive um rápido momento em que eu raspei a cabeça e pus um piercing na boca, e só andava de preto, e escutava muito Nightwish, então eu tive esse... Mas foi rápido, foi um semestre. E você, Luana? Você teve um momento de rock? Você tem cara de roqueira, cabelo colorido é coisa de roqueira. Não só tenho, como sou, eu gosto de rock, João. Gosto de metal, na verdade. Metal eu prefiro a prata. Só engraçadinho por causa do sotaque, né? Eu acho que poucas coisas na minha vida eu tenho tão pouca referência quanto metal. Sabe assim, eu não tenho nem por onde entrar na conversa sobre metal. Inclusive, eu quero mandar um beijo para todos os metaleiros de Salvador, porque sabe como é difícil ser metaleiro em Salvador, andar de sobretudo, né, no verão soteropolitano, então um beijo. E para todo mundo que já foi no Palco do Rock, né, o nosso clássico, vai acontecer agora, o Palco do Rock, que acontece no Carnaval, João, na Praia de Piatã, então que é um festival de rock muito legal de Salvador. Um beijo, já estive por aí. Imagino que deve ser realmente muito complexo o cenário do rock
em cidades assim que são muito marcadas por um ritmo específico, né, de música. Então, em Salvador, ali a questão do axé. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade muito interessante, assim. É uma cidade muito autoral. As bandas de rock são muito autorais por lá, que é muito diferente do cenário que eu conheci em São Paulo, por exemplo, que é um cenário muito mais de covers. E aproveitando em rock, hoje a gente tá muito fechadinho, assim. O Japão apareceu várias vezes, a gente tem amarrado as conversas. Mas ia só, para encerrar, eu quase trouxe aqui a dobradinha. Eu ia falar da Perry e da Rita Lee. Daria pra gente fazer essa dobradinha aqui. Mas a Rita a gente fala em outro momento também. Outra roqueira aí, capricorniana. Maravilhosa. Que merece toda a nossa admiração. Outra rainha. Sabe de que eles me chamam? De Queen. Agora, é isso, Luana? É isso, gente. Fechamos. Longo. Estávamos com saudade de gravar. Pra vocês, capricornianos. Pra vocês. Demorou, mas chegou. E só um último comentário, porque se eu não falar isso, eu vou, assim, me julgar pro resto da vida, mas olha, a Perry Smith e o Kossi Efui nasceram no mesmo dia, 30 de dezembro, não do mesmo ano. Mas olha que curiosidade. Para você que está me ouvindo e é do signo de Aquário, vai virar o olho. Mas para você que é virginiano e capricorniano, eu tenho certeza que você vai valorizar essa informação. 30 de dezembro? Tadinha, né? Se o Google não mentiu para mim. Não sei se ela gosta de festa de aniversário, mas nunca fez, né? 30 de dezembro, ninguém foi na festinha dela. E a Rita Lee, eu tô falando muito da Rita Lee hoje, mas a Rita eu acho que é nessa virada também. Eu acho que a Rita é 31. E a maldição das pessoas que só ganham um presente no final do ano, né? Ah, do Natal, né? Eu sou do dia 2 de dezembro, João. 2. E eu só ganhava um presente. Não, a gente vai te dar um presente melhorzinho, porque aí já vale pro aniversário e pro Natal. Ouvi isso a vida inteira. Imagina ela, 30, muito mais perto do Natal, claramente só ganhou um presente a vida toda. Já não basta ter que dividir a festa com Jesus, né, Luana? Ainda Sim. vem querer dar um presente só, realmente. E com o Réveillon, né? Mas nasceu no mês errado. Eu nasci no mês certo, que é setembro, que não tem nada. A independência do Brasil só. Eu nasci, inclusive, em setembro, para cumprir essa lacuna do calendário. Porque aí vem ali agosto, Dia dos Pais, outubro, Dia das Crianças. Eu falei, cadê uma festa em setembro? O meu nascimento. Olha só, os meus próximos podem comemorar. Entendi. Eu acho que você escolheu mal o seu nascimento, Luana. Sem questões pessoais. Talvez um pouquinho antes, em novembro, já é um mês bom para nascer, porque também não tem muita coisa. Um mês antes eu nascia nos finados. Aí eu teria essa história. Eu nasci nos finados e gosto de cemitério. E tudo faria sentido, entendeu? Novembro também é um mês bom para nascer, né? Porque não tem essas datas comemorativas. Aqui tem informação. Qual vai ser a palavra do dia, João? Quem escutou até aqui, escreve o que nos comentários? Cemitério. Bom fim. Bom fim. Bom fim é bom. Escrevam um bom fim se vocês chegaram até aqui, só para os bravos. Que é um nome muito marcante de cemitério, né? É isso, gente. É isso, então, capricornianos. Demorou, mas chegou. Vocês nem... Falei no começo do ano, é um signo aí com longo prazo no horizonte. O que é 1 ano e meio para vocês? 2 horas. Eu sei que a gente já gravou 3 horas e meia aqui, mas eu posso contar mais uma história de cemitério? É porque eu nunca mais vou ter essa oportunidade. Por favor. Nunca mais vou ter essa chance, né, gente? Então deixa eu contar. Ano passado eu fui para uma cidade aqui de Santa Catarina chamada Laguna, que é uma cidade histórica que eu sempre quis conhecer. E aí, em Laguna, tem uma coisa meio mágica que acontece lá, meio latino-americana, fantástica, maravilhosa, que é os pescadores, Laguna é uma cidade de pescadores, eles pescam com a ajuda dos botos. Gente... E eu vi isso na minha frente. Os botos, eles trazem os cardumes para perto dos pescadores, cercam esses cardumes e aí os pescadores jogam a rede. É uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Muitos botos, assim, ao mesmo tempo, trazendo os cardumes. E esses pescadores, eles criam uma relação com esses botos. Os botos têm nome, eles conhecem os pescadores. E aí, João, eu visitei em Laguna um cemitério de botos. Meu Deus, mas assim... Que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque assim, tinha as cruzes, as lápides dos botos, tinha a foto dos botos. Cada lápide tinha sua fotinho, e aí tinha as inscrições, João. Tinha uma que eu nunca esqueci, que era mais ou menos assim, dava o nome do boto, não lembro qual era o nome, mas a inscrição era, não se preocupe, cuidaremos da sua família. Oh,
É a coisa mais linda do mundo, gente. Lá tem um cemitério de botos. Gente, eu achei assim. Até perdi a fala aqui. Muito, muito específico. A história toda. Foi fantástico. Quando eu cheguei, assim, você tem que ir até uma partezinha específica, né, da praia. Quando eu cheguei, eu vi os botos trazendo cardume. E aí eu peguei o celular rapidamente para filmar, não consegui filmar, já tinha acontecido. E aí eu fiquei lá esperando mais de hora. Frio, assim, tava um frio, os pescadores dentro d'água, os botos lá tentando trazer, mas eles não trouxeram mais, eu não filmei isso. Mas tem no YouTube, dá pra assistir no YouTube. Nossa, eu achei tão bonito, até pra enredo de livro, gente. Mas eu vi, isso foi muito legal. A América Latina é maravilhosa, né, João? A gente pisca e tem uma história dessas acontecendo. Pra mim foi só muito chocante. Boto, Santa Catarina, ajudando a pescar, cemitério de botos, eu fui, assim, várias barreiras foram se quebrando na minha cabeça, assim. Mas eu tenho fotos, claro, das lápides, então quem sabe eu consigo convencer o João aqui e eu posto no Instagram pra vocês. Os nomes dos botos são um capítulo à parte. E eu até conferi aqui, a expectativa de vida dos botos é de 15 a 20 anos, uma expectativa boa, né, pra animal. É tão bonitinho boto, né? Eu acho bonitinho. Uma fofura, lá tem muitos. Dá pra ver vários botos muito pertinhos. Não tem absolutamente nada a ver com nada que a gente conversou aqui neste episódio, mas é porque você falou de botos, eu fui procurar sobre botos e eu lembrei que eu descobri um bicho, gente, muito fofinho. Assim, só vou deixar pra vocês, procurem aí, chama vaquita. Você já viu a vaquita, Luana? Não, João. Procura aí pra você ver. Gente, que bichinho fofo. Ela é acho que é cetáceo que fala, ela é um mamífero marinho. Ela parece uma mini baleia. Ela é muito fofa. Eu tô apaixonado pela vaquita. A carinha dela. Não é? É muito bonitinha. Eu acho que todo mundo merece. Se o seu dia tá ruim, dê um Google aí e veja a foto da vaquita. Porque quando eu descobri, meu mundo ficou... Por isso que eu tô feliz, Luana. Porque agora eu conheci a vaquita. Tudo isso tem muito a ver com Capricórnio, né? Muito. Mas Capricórnio é um ser mitológico, ele é metade... Aí a gente vai cair naquela discussão que a gente já fez dos caprinos, que a gente nunca sabe se é metade cabra. Eu acho que é cabra, Capricórnio. É metade cabra, mas ele tem um rabo de peixe. Ah! Ele vive na água e na terra, a origem do mito. Então tudo faz sentido. Ele é uma figura híbrida. A gente sabia desde o início. Olha essa amarração, Brasil. Olha essa amarração. É isso, gente. Até. Beijo pra todo mundo. Boa semana. Sobrevivam. Até mais.